Olá, queridos irmãos, é uma alegria poder estar junto a vocês aqui na TV do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Gostaria de primeiramente pedir a Deus que nos ilumine, nos fortaleça, principalmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo e que possamos cumprir com o objetivo dessa crise, que é a transformação, pois todos nós estamos sabendo, estamos passando uma transição do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. E sobre isso eu gostaria de conversar um pouquinho hoje, sobre a nossa transformação moral. É um dos temas mais falados no meio espírita e ele é extremamente necessário. E o porquê para o espírita é tão necessário fazer essa reforma íntima, fazer essa transformação moral? Tem uma frase de Kardec que diz assim: se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz pela sua transformação moral. E o porquê que isso para nós é tão importante? É porque nós temos acesso a algumas informações estando aqui encarnados, que é muito importante, que a espiritualidade, durante a codificação, vem nos trazer. Primeiro, que nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós chegaremos à perfeição, que nós passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegarmos hoje a estarmos no reino hominal, dotados de razão e de livre-arbítrio. Outro ponto importante que nos leva a ter essa ânsia pela transformação moral é a noção de o quanto somos imperfeitos. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec ele nos traz uma classificação dos espíritos. Ele nos traz a terceira classe, que são os espíritos imperfeitos, a segunda classe dos espíritos bons e a primeira classe dos espíritos puros. E quando nós fazemos uma análise das características de cada classe, nós podemos perceber aonde nós nos encontramos. Ainda somos espíritos muito imperfeitos. E assim temos a noção do quanto precisamos melhorar. Outra coisa também, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. E dentre elas tem uma lei que se chama Lei do Progresso, que se inicia na questão 776. E na questão 779, Kardec pergunta aos espíritos: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e nem da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Aqui nós percebemos que a nossa evolução depende de nós mesmos e da nossa vontade. E que se nós queremos ajudar as pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos primeiro trabalhar isso em nós, para depois, através do nosso exemplo, auxiliar na transformação moral dos que estão na nossa casa, depois na nossa cidade e no planeta. Mas aí vem a pergunta: é fácil mudar? Não é, meus irmãos. E nós sabemos disso. Mas quais são os pontos que tornam isso tão difícil? Eu vou iniciar, que para mim é o ponto mais difícil, que mais causa obstáculo à nossa transformação, que é o famoso orgulho. Kardec nos diz que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, e o orgulho atrapalha muito na nossa transformação. E o porquê que isso acontece? É fácil perceber o quanto nós somos orgulhosos. Quer ver? Como você age quando você é criticado? A maioria das pessoas geralmente briga com aquele que está criticando. Isso é normal. Também, nós, geralmente, como quando vemos que estamos errados, nós tentamos justificar culpando outra pessoa, ou culpando alguma situação. Ou, até quando vamos reconhecer o nosso erro,
a gente usa depois desse reconhecimento aquela palavrinha mas, justificando depois o porquê que a gente cometeu aquele erro. E isso torna muito difícil. Por quê? Na questão 919, que também é muito falada, os Espíritos nos esclarecem que o conhecimento de si mesmo é extremamente essencial para a nossa transformação moral. Porque eu não consigo modificar alguma coisa que eu não sei, que eu não vejo. Então, quando eu começo a enxergar os meus defeitos, é como se antes eu tivesse uma cortina bloqueando todos esses defeitos, ou essa sujeira, como a gente fala, estivesse embaixo do tapete, e de repente eu abro e consigo ver tudo aquilo. Muita gente, quando começa na doutrina espírita, tem a impressão e começa realmente a fazer essa reforma íntima, essa transformação, começa a querer se melhorar, ela começa a ter a impressão de que piorou. Isso não é verdade. É porque agora a gente está conseguindo reconhecer os nossos erros, conseguindo enxergar as nossas imperfeições. E esse é o primeiro ponto para a mudança. Assim como acontece com uma pessoa que ela tem algum vício. Enquanto ela não se reconhece como viciado, quando ela não reconhece que ela precisa realmente de ajuda, ela não vai melhorar. Ela não vai conseguir ser ajudada e não vai conseguir largar o vício. A gente precisa reconhecer que nós somos imperfeitos e precisamos enxergar quais são os nossos vícios morais para a gente poder estar se melhorando, para a gente poder estar trabalhando eles gradativamente. Outra coisa que também acaba atrapalhando e muito a nossa transformação moral são as influências espirituais. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 459, em que Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? E qual é a resposta? Muito mais do que imaginais, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Confesso que a primeira vez que eu ouvi essa frase, essa resposta, eu fiquei com um pouco de medo. Eu fiquei pensando, será se somos nós marionetes nas mãos dos espíritos? E a resposta, ela é bem taxativa. Eles influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Aí nós pensando, quantas encarnações nós já tivemos, imperfeitos da maneira que somos, quantas pessoas nós já prejudicamos em outras encarnações. Nós não conseguimos ter noção. E muitos desses espíritos se encontram agora no plano espiritual. E muitos deles, pelo ódio que os nutrem e pela culpa que fica marcada em nós, acaba nos encontrando. E como nós vemos nas mais variadas obras espíritas, e muitas delas que tratam realmente do assunto da obsessão, nós percebemos que eles traçam planos para conseguir nos prejudicar. Só que quando nós, cansados de sofrer, vamos procurar ajuda, no nosso caso, o Centro Espírita, e lá entendemos o que nós precisamos fazer realmente para nos melhorar e também ter a noção de o que está acontecendo conosco, porque na maioria das vezes eles têm facilidade realmente com o plano que eles traçam, pela nossa invigilância, pela nossa inconsciência do plano espiritual, de como são essas realidades que agora a gente deslumbra, e a gente procurando ajuda e tendo noção do que a gente precisa fazer, a gente vai rompendo esse laço. Então aquele domínio que antes para ele era fácil, que ele estava conseguindo fazer, dominando a nossa vida, nos prejudicando nas mais variadas possibilidades que ele tinha, e por a gente ser invigilante e a gente ser
literalmente presas fáceis, ele começa a perder esse domínio. Por quê? Porque como nós vamos entendendo a importância da oração, a importância do pensamento positivo, do pensamento elevado, essa sintonia que antes nós tínhamos com ele começa a se quebrar. E ele vai perdendo o domínio sobre nós. E quando ele não consegue, através dos nossos momentos de vigilância, fazer com que a gente desista desse intuito nosso, da nossa transformação, de nos melhorar, ele começa muitas vezes a jogar as pessoas invigilantes que estão ao nosso redor contra nós. Aí causa vários embaraços na nossa vida. Às vezes discussões, problemas dentro do nosso lar, às vezes no trabalho, aqueles irmãozinhos que já não gostam da gente, que trabalham conosco, começam realmente a piorar o tratamento com a gente. E quantas outras coisas acabam ocorrendo pela influenciação dos espíritos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que eles não são, como antes imaginávamos, o mal, não são demônios. Na verdade, eles são irmãozinhos nossos que precisam da nossa ajuda. São irmãozinhos que nós prejudicamos e agora eles estão tentando cobrar aquilo que nós fizemos a eles. E nós precisamos realmente, agora que estamos conscientes dessas realidades, ajudá-los. E como podemos fazer isso? Primeiro, orando por eles. Porque a oração, quando nós pedimos a Deus, ao Pai, que nos auxilie nesse processo, que os ilumine, que os ampare, esse laço de ódio que existe entre nós vai se rompendo. Ele vai sendo balsamizado por essas bênçãos que vêm de Deus. Porque, como nós falamos há pouco, são nossos irmãos, são filhos de Deus também. Outra coisa que podemos fazer por eles é exemplificar o perdão na nossa vida. Muitas vezes a gente fala que eles precisam nos perdoar. Mas será se nós exemplificamos isso na nossa vida? Será se nós perdoamos as pessoas que estão à nossa volta, demonstrando para ele que o perdão liberta, enquanto o ódio nos algema ao sofrimento? E também, só o fato de nós estarmos indo ao centro espírita e começando a trabalhar na caridade, a fazer o bem, ou em qualquer outro templo religioso, eles nos acompanhando, eles vão poder ser assistidos por essa espiritualidade que está lá, que tem as mais variadas possibilidades de estar auxiliando-os. E quem sabe futuramente a gente possa receber esse irmãozinho, esse nosso inimigo, no nosso lar. Podemos segurar ele no colo como nossos filhos, ou como um neto muito amado, ou como um sobrinho, rompendo esse laço de ódio e transformando em amor. Outra coisa que atrapalha também a nossa elevação moral, essa nossa transformação, é a ansiedade. Hoje as coisas estão ocorrendo muito rápido. Acontece tudo, a gente quer tudo para a última hora, a gente quer tudo para agora. Nós não temos mais aquela paciência que antes nós tínhamos, devido à questão da internet, o acesso às informações, essa correria que está acontecendo realmente, aumentou, porque nós aumentamos as nossas necessidades e por isso temos que trabalhar mais e fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, nós vivendo no mundo de hoje, com esse modo de viver que nós temos, a ansiedade é uma coisa que está permeando a sociedade. E no caso da nossa transformação moral, isso dificulta muito. Por quê? Sendo nós espíritos seculares, que nós não conseguimos ter a dimensão de quantas encarnações nós já tivemos,
esses vícios que nós fomos automatizando durante séculos, durante encarnações e encarnações, eles não vão se modificar da noite para o dia. Isso é uma coisa que leva tempo, e isso é algo que nós não poderemos fazer em apenas uma encarnação. Isso é natural. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que tem o hábito de roer as unhas. Ela vai se policiar e vigiar, assim como nós fazemos com nossos vícios morais, durante o dia todo, por exemplo. A partir do momento que ela se distrair, um exemplo, por exemplo, você senta no sofá e bota um filme e se concentra no filme. Né? Quando ele menos esperar, ele vai estar com o dedo na boca. Por quê? Porque ele automatizou esse comportamento. E nós fizemos isso com nossos vícios morais. Então isso não vai se modificar da noite para o dia. Isso é uma coisa que vai demorar. E bastante. Isso nós precisamos ter paciência. Porque às vezes eu tenho conhecimento do que eu posso, de que eu não posso fazer. Eu começo a estudar o Evangelho, começo a ver os exemplos do Cristo, e eu tenho uma amplitude realmente de quais são os meus direitos, de quais são os meus deveres, e de repente eu começo a errar. E isso me faz desanimar, porque, meu Deus, eu já tenho consciência que eu não posso fazer isso. Por que eu estou agindo dessa maneira? É porque todas as vezes que nós não estivermos vigilantes, a gente vai voltar a cometer os mesmos erros que nós automatizamos no decorrer dos séculos. Só que isso é uma boa notícia também. Por quê? Assim como eu automatizei comportamentos ruins durante séculos, eu posso me esforçar hoje e gradativamente me transformando esses vícios em virtudes. E daqui a um tempo, daqui a algumas encarnações, eu automatizando isso na minha vida, o que hoje para mim é tão difícil praticar, como a caridade, por exemplo, paciência, depois vai ser fácil. Porque eu já vou agir naturalmente. Aquilo já vai fazer parte de mim. Assim como esses vícios morais que eu acumulei durante séculos, eu automatizei durante séculos, fazem parte de mim hoje. Por isso que quando eu estou em vigilante, eu acabo cometendo os mesmos erros. E isso vai acontecer com as nossas virtudes. Nós trabalhando a elas, nós vamos conseguir com o tempo automatizá-las na nossa vida, fazer com que isso faça parte de nós. E eu vou sempre agir da maneira correta, mesmo quando eu não estiver vigilante. E eu não vou voltar mais a cometer aqueles erros que eu fazia antes, porque eu agora já tenho noção do que eu devo e o que eu não devo fazer. E agora essas virtudes já fazem parte de mim. E para encerrar, queridos irmãos, gostaria de conversar um pouco sobre os benefícios da mudança, dessa nossa reforma íntima. Trago uma frase de Jesus que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aqui, quando a gente fala em céu, não é um lugar circunscrito em que a gente vai depois que a gente desencarna, o que nós pensávamos até pouco tempo. O céu é um estado de consciência, é a paz que traz a consciência tranquila. E como todos nós queremos ser felizes, o único caminho é seguir as leis de Deus, é agir de acordo com ela, é hoje fazer a minha transformação para que eu possa, a partir daí, ser feliz, tendo a consciência tranquila de que eu estou agindo de maneira correta. E para encerrar, questão 614 do Livro dos Espíritos. O que devemos entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer.
Ele não é infeliz senão quando dela se afasta. Então, queridos irmãos, o caminho nós já sabemos, e sabemos o quanto vai ser difícil, mas precisamos nos esforçar pela nossa transformação. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe.